Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo Business. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, um amigo meu, um empresário que já trabalha há mais de 15, mais de 18 anos no ramo de distribuição. Me ajudem a receber Temístocles! Meu amigo Temístocles, seja muito bem-vindo. Obrigado. Temístocles, a gente está aqui para ajudar os micros e pequenos empreendedores, aquelas Perfeito. pessoas que estão começando, aquelas pessoas que têm um carrinho de cachorro-quente, uma lanchonete, um restaurante, uma doceria. Então, essas pessoas estão querendo aprender com a gente que já chegou lá, como você, Legal. tá? Então, eu queria que, para a gente iniciar essa conversa aqui, né, contar um pouco da tua história, contar como você chegou no mercado de distribuição. Me fala um pouco da tua infância, da tua família, como era, de onde você vem, se você é paraense, se você não é daqui, se você veio para cá. Conta um pouco Legal. da tua história aí. Bom dia a todos. Assim, é um pouco da nossa história, nós somos cearenses, somos uma família de 10 irmãos e 1975, né, o meu pai veio do Ceará para o Maranhão a convite de uma irmã dele, né. E a gente foi morar na casa dessa tia nossa, com a família, e uns 6 meses, essa tia, trabalhava no hospital no Maranhão, ela pediu essa casa que a gente estava morando para poder passar o veraneio com a sua família. E o meu pai, né, sem muito recurso, pediu um dinheiro emprestado para o meu avô e comprou uma área no município chamado Paço do Lumiar, em São Luís do Maranhão. E meu pai, para levar o sustento todo dia para dentro de casa, o meu pai começou a arrancar pedra, Nunca pedra. arranca pedra. Então, meu pai sempre, graças a Deus, foi um cara muito trabalhador, muito esforçado, e à tarde ele carregava água no ombro, perdão, levava água no ombro para poder molhar a área, onde no outro dia pela manhã ele ia arrancar pedra para vender. E nisso passou bastante tempo fazendo isso e depois ele começou, meu irmão mais velho estudava em São Luís, na escola técnica, e começou a trabalhar numa avícola. O que é vícola? Avícola é aquelas lojas que vendem frango abatido na hora, Hum. né, em São Luís. E ele começou trabalhando lá nessa loja de abatendo frango na hora isso e depois o dono dessa loja ele resolveu parar. E quando ele resolveu parar, o meu irmão viu uma oportunidade nesse negócio de continuar esse mesmo trabalho. E foi o meu irmão alugou a loja dessa pessoa e começou a trabalhar com frango. Quantos irmãos vocês são? Nós somos 10 irmãos. 10 irmãos. 10 Os irmãos. 10 irmãos vieram do Ceará, foram para o Maranhão. E Exatamente. só o seu pai sustentando todos os Todos 10, os 10. carregando pedra, Arrancando arrancando pedra. pedra, quebrando pedra para construção. Caraca, uma história muito inspiradora, né? É, o meu pai foi um cara, assim, muito guerreiro a vida inteira e muito disciplinador, muito trabalhador. Né, e gostava, assim, ele sempre plantou na gente um compromisso forte com o trabalho. Como era o nome do seu pai? José Maria Farias Pereira. E então a gente 10 irmãos e quando meu irmão começou a trabalhar, né, vendendo frango, ele comprou a primeira vez 33 frangos, com dinheiro emprestado. E aí ele comprou esses frangos e vendia no final de semana e devolvia o dinheiro para quem ele tinha pego emprestado ali na segunda-feira. Aí no final da semana pedia novamente esse dinheiro emprestado, comprava os frangos, revendia de novo e devolvia esse valor sempre. E depois começou a trabalhar com seu capital próprio, né. Todos trabalhavam, todos os irmãos trabalhavam com ele? Todos, a família toda. E assim, um fator muito importante sempre na nossa família, né, graças a Deus, foi a base, foi a união. Então, nós somos 10 irmãos e todos os dias, né, todo mundo
não tinha conversa, todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo tinha que buscar realmente aquela orientação que o nosso pai passava ali no dia a dia, e a gente estudava pela manhã e ia para pedreira à tarde quebrar pedra para poder trazer o sustento para dentro de casa. Bacana, cara. E esse diferencial de união, né, porque evita aquela competitividade, "Não, eu vou fazer aquilo, vou trabalhar só", todos estavam juntos num Exa objetivo só, de querer exatamente, crescer lá a loja de frango lá, né. exatamente. E a gente começou e assim, sempre a nossa base, assim, que eu acredito muito e que isso é muito forte, né, em toda a nossa família, né, primeiramente Deus, trabalho e família. O trabalho sempre foi, assim, a maior inspiração de toda a nossa família para buscar realmente o seu sustento dentro de casa. Isso foi, assim, é muito forte, é muito, assim, tem um zelo muito grande de toda a família. Bacana, e também e depois daí, como é o nome do seu irmão mesmo? Luciano, Luciano. Luciano. O Luciano que foi o pioneiro, né, de ter essa É, visão. na realidade ele foi não, ele é o mentor de toda a família, entendeu? É um cara que puxou sempre a responsabilidade de toda a família para ele. Né, e até hoje ele tem isso muito forte. E Então, independente de idade, hoje ele ainda puxa muito essa responsabilidade para ele, né. É um cara super diferenciado. quantos desses 10, quantos são homens, quantos são mulheres? 5 homens, 5 Né, e mulheres. você é o do Eu sou o meio? mais novo. Você é o É caçula? o caçula. Ah, tá. Exatamente, E os outros 3 homens, homens. eles trabalham com vocês? Na realidade aqui no Pará, né, está somente eu e o meu irmão mais Hum, velho, o Luciano. você e o Luciano, É. Aí entendi, os outros 3 homens estão um em São Luís e 2 no interior do Maranhão. entendi, bacana. Agora me explica aí, depois daí eu sei que o início, né, comprou 33 frango, aí depois pegou um capital emprestado e pagava Exato, toda segunda-feira, né. exatamente. Aí chegou até o momento que conseguiu juntar o capital Isso, e conseguiu o capital próprio, como se fosse o exatamente, capital inicial. E exata depois daí, como foi? daí, sempre naquela época lá em 1978, nós começamos a trabalhar com frango, né, que foi esse início. Então, naquela época, as granjas elas tinham cotas, e nós não tínhamos uma cota, não tínhamos nem com capacidade de adquirir uma cota. E aí a gente comprava de um terceiro esse produto, entendeu? Tinha Então intermediador, né? exatamente, tinha uma pessoa que tinha uma cota e ele intermediava esse produto, né, pra nossa família. E com o tempo, né, a gente foi trabalhando e meu irmão foi desenvolvendo e um dia um diretor, né, da empresa lá de uma granja que se chamava na época lá Jolimar, né, de um grupo do Rio Grande do Sul, ele abriu uma cota para o meu irmão. Mas E mas um diretor esse diretor na época dessa empresa, ele assim, ele deu crédito para o meu irmão, pela credibilidade que ele já tinha. pelo trabalho que ele vinha fazendo, pela responsabilidade que ele tinha em cumprir as suas obrigações, né, esse diretor abriu essa Mas como foi para esse diretor, ceder essa cota, como seu irmão, ele ainda não comprava dele, comprava de um intermediário, como foi para exa na realidade o meu pai, né, com meu irmão e chegou até ao diretor dessa empresa, e foi lá conversar com ele essa pessoalmente e oportunidade? pedir, né, para ele abrir uma cota lá de compra direta. E ele, né, muito sábio e graças a Deus usado por Deus, ele chegou e cedeu isso para o meu irmão, Bacana. e depois ele praticamente comprava à vista esse frango na época, e depois ele abriu um crédito para o meu irmão comprar um carro, né, e depois abriu para o meu irmão comprar o segundo carro, e aí a gente foi entrando, né, no caminho da distribuição. Melhorou a margem, né, Melhorou a depois que cortou esse margem intermediador, liberou a exatamente. Então, é por isso que eu acredito na base,
né, nessa base que para mim é Deus, trabalho e família. Se cada um de nós honrarmos, né, a Deus e trabalhar de forma séria, não tem erro, você vai prosperar, não tem outro caminho. Então esse caminho foi o caminho que nós escolhemos e é um caminho que até hoje realmente tem feito com que a gente, esteja no mercado e tenha o respeito dos nossos fornecedores. Muito bacana e também a história inspiradora do teu irmão. E o Luciano de lá, do Maranhão, como foi para vocês virem para cá? Isso foi um caso interessante. O meu irmão, a gente já estava na distribuição, trabalhando com distribuição de frango vivo em São Luís, e o meu irmão, numa oportunidade, ele vendeu uma carga de frango para Belém, né, vendeu uma carga de frango para Belém, já estava distribuindo, e quando ele vendeu, ele recebeu uns cheques, e esses cheques voltaram, né, e ele começou a cobrar a pessoa e realmente não teve êxito. Aí ele pegou um carro e veio para Belém fazer essa cobrança. E quando ele chegou em Belém, pousou num posto de combustível, ali na BR-316, e ele chegou de madrugada e começou a observar. E ele via vários caminhões passando com frango vivo. Aí ele chamou a atenção dele, ele é um cara muito visionário, ele chegou e disse: "Cara, isso aqui é um lugar que tem oportunidade, vende muito frango". E em 92 ele montou uma distribuidora no Belém com um sócio. E aí passou-se 3 anos nessa distribuidora, vendia bastante produto, mas não tinha o resultado que ele gostaria que tivesse, né, porque ele estava morando ainda em São Luís, e quando foi em 95 ele disse: "Cara, eu vou embora para Belém". E ele foi, saiu de São Luís e veio para Belém. Nisso eu estava morando no Tocantins, Você? eu. Porque o meu irmão, como eu disse, na realidade ele é o mentor de toda a família e no momento em São Luís eu estava meio que na zona de conforto, né, tinha o meu apartamento, tinha o meu carro, tinha a minha moto, e eu achava que isso ali estava bom demais e ele sempre me alfinetava, né. "Você acha que isso aí vai durar até quando? Você não vai tomar uma atitude?" E aquilo ali foi me incomodando. E no momento eu cheguei e deu um estalo e eu assim disse: "Não, eu vou no Tocantins", que meu irmão, eu já tinha um irmão que morava em Açailândia, aí eu digo: "Não, eu vou visitar Tocantins", porque a minha namorada era de Tocantins e eu fui para o Tocantins. E cheguei no Tocantins, comprei uma área na beira da BR lá e montamos 2 galpão. Meu pai construiu esses 2 galpão, junto com algumas pessoas lá, e a gente construiu nós mesmos esses galpões para receber o frango que passava na porta, que vinha de São Paulo. A gente puxava frango vivo de São Paulo, Minas Gerais, de vários lugares do país aí, do Pernambuco, e levava para São Luís e para Belém. Na época, a granja, maiores granjas, ficava tudo para o sul, é? Na realidade, o custo do produto no em Minas Gerais e São Paulo, ele era muito menor naquela época, Por conta né. da tecnologia? É por conta porque ali você estava no berço da soja, do milho, naquela região, né, tinha muito. Hoje esse mercado ele está praticamente Igual, igual, é. no Brasil todo. É, exatamente, porque hoje a produção de milho e soja no nosso estado também, hoje ela não vou dizer que é autossuficiente, mas nós temos, né, um mercado já bem igualado nesse sentido. Entendi. E quando você foi lá para Tocantins, seu pai montou um galpão, os 2 Isso. galpões, né. Aí como foi o desenvolvimento do negócio lá? Tocantins, diferente do Pará, do Maranhão e de parte do Nordeste, Tocantins não tinha muito o hábito de consumo de frango abatido na hora. Então, Tocantins ali foi uma escola que eu nunca tinha tido. Tocantins me tirou de uma fase e me levou para uma outra fase. Então eu aprendi no Tocantins algo que até então eu não tinha. Então ali para mim foi Divisor de um água. divisor de águas. E quando foi em 95, eu fiquei em 92 até 95 no Tocantins, e em 95 meu irmão
me convidou para vir a Belém, conhecer Belém. E eu passei uma semana em Belém e ele disse: "Cara, faz o seguinte, deixa alguém tomando de conta disso no Tocantins e vem embora para Belém". Entendi. Qual foi a sua principal dificuldade, Temístoclo, que você teve em Tocantins? Além do pessoal não ter o hábito de comprar o frango abatido na hora. A minha principal dificuldade, que na época eu tinha 22 anos, a minha principal dificuldade foi lidar com as pessoas, Hum, né, que eu era muito jovem e achava que tudo que eu fazia, né, eu era dono da verdade e queria que as pessoas fizessem do meu jeito, e onde foi o maior impacto que eu tive, foi realmente aprender a lidar com as pessoas. Então, né, por mais às vezes que a gente ache que a gente esteja certo, a gente não é dono da verdade absoluta, né. Mas ali foi divisor, né. um Time divisor de de quantas águas. pessoas lá você tinha? Eu tinha um time lá, eu acho que mais ou menos de uns 10 colaboradores nessa época lá. Aí você aprendeu, né, porque a gente aprende tanto com os acertos é fácil, porque uma parte a gente já sabe, mas com erro a gente aprende mais, não é verdade? Você realmente, quando a gente erra e a gente reconhece esse erro e a gente reconhece o ponto de melhoria que a gente pode ter, que a gente pode fazer diferente, eu acredito que isso ali realmente traz muita maturidade para É, nós, verdade. né. Aí a gente fica mais forte também, né, para Fica uma mais próxima fase, forte, né. e a gente aprende muito lidar, porque eu acredito muito numa coisa, que desde então, que hoje qualquer negócio no mundo, o principal fator são as pessoas. Então nós temos que aprender a lidar com as pessoas que estão ali do nosso lado, que estão dentro do nosso negócio. Isso faz toda a diferença. Bacana. Agora, nessa aprendizagem que você teve, Itomichuki, eh, qual foi o diferencial que você teve ao lidar com as pessoas, assim, que você acha que melhorou bastante, assim, nesse seu desenvolvimento? Eu acredito que eu comecei, né, a tratar as pessoas de forma diferente, entendeu? A tratar com mais tato, com mais cuidado, com mais zelo, entendeu? Às vezes o nosso tom de voz, às vezes a gente precisa corrigir para que a gente possa realmente, né, fazer com que as pessoas entendam aquilo que a gente precisa com que elas façam. O nosso tom de voz é muito importante. E sempre pedir, nunca mandar. Sempre pedir. Eu acho que quando a gente tem a sabedoria para pedir e não para mandar, né, eu acredito que a gente tem um ambiente de trabalho muito mais, né, evoluído e as pessoas realmente sentem prazer em estar perto de você. Bacana, já tô aprendendo mais aqui contigo aqui. Ah, que isso? Aí, Temístoclo, tu veio para Belém, aí o seu irmão Luciano me convidou: "Vem para Isso. cá, Temístoclo, que vem conhecer Belém aqui com a gente aqui". E aí, qual foi a outra oportunidade que você teve? Então quando foi em 95, 95 quando eu tomei a decisão de vir para Belém, eu cheguei com a mãe da minha namorada que morava em Araguaína. Aí eu disse assim: "Olha, dona Helena, nós vamos pro Belém. Aqui Araguaína realmente não vai dar para a gente continuar aqui, o mercado aqui não é realmente o nosso maior negócio, então a gente vai para Belém". E ela disse assim: "Meu filho, a minha filha não é mala que você vai pegar e levar para pra onde você quiser não". Então quando ela me disse isso, ela disse: "A minha filha só sai daqui casada". Aí eu digo: "Não seja por isso, né, então, né, a gente vai casar". Então, em 95, eu saí de Araguaína, casamos em São Luís, onde estava a maior parte da nossa família, e de São Luís eu fui passar a minha lua de mel, eu, a minha mulher e meu pai em Fortaleza. Que o meu pai bancou a viagem, bancou tudo, e eu aproveitei, nós passamos alguns dias em Fortaleza, e depois o meu pai veio me deixar em Belém. E aí eu vim morar aqui na Augusto Montenegro, Aí já veio vocês 2 já. só nós 2, eu e a Rosana. Nessa época você já não tinha filho ainda. Não,
A gente morou num apartamento ali na Morada do Sol, ali na Augusto Montenegro. Ah, que ano foi isso? Foi em 95, 95, né? 95. Hum. Passamos um período ali, bastante tempo ali naquele apartamento ali, e trabalhando. Trouxe um caminhão do Tocantins, deixei o caminhão dentro da empresa do meu irmão, e com 1 ano, 2 anos, né, o meu pai me ajudou a comprar uma área lá em Marituba, que até hoje a gente tem. Ah, entendi. Então quer dizer que você, veio em 95 do Tocantins, já veio casado Já já, vim né? casado. Aí seu pai veio lhe deixar aqui, aí você comprou um caminhão de frango vivo, né? De Eu trouxe já trouxe do Já Tocantins, que trouxe eu do tinha 2 Tocantins? carros lá, eu deixei um lá e trouxe outro. Pois é, aí nisso daí como foi para você se alinhar com seu irmão, com o Luciano? "Olha, eu vou abrir um mercado aqui, mas eu sei que vocês", como você falou no começo da conversa, os 10 irmãos, um diferencial é a união, né. Sim. E ele lhe ajudou mesmo sendo teoricamente concorrente, mas ele lhe ajudou: "Não, vou te ajudar a desenvolver aqui também". Assim, esse é um papel que ele sempre teve. Eu acho que enquanto, ele realmente, Deus abençoar ele, é um papel que ele nunca vai deixar de ter, tanto com a família e quanto as pessoas mais próximas dele, entendeu. Então, para ele era muito indiferente. Ele via o tamanho do mercado e ele viu que o meu pai sempre nos criou dizendo uma coisa: "Meu filho, o sol nasceu para todos", né. Eu acho que o meu irmão, ele sempre teve isso com muita naturalidade. Ele não via nada como concorrência, ele via como oportunidade. Bacana, cara, muito inspirador a história do seu irmão, do Luciano, a sua também, né, com o seu aprendizado. Aí você trouxe o frango para cá, aí você comprou uma área lá em Marituba, Isso, e foi um desenvolvimento, isso foi em 95, né? 95. 95, 23, vamos fazer 18 anos. Agora eu queria que tu contasse dessa história, o teu desenvolvimento aqui em Belém. Como aqui é um mercado mais crescente, como você falou, diferente do Tocantins, Isso. só que eu sei que nada é fácil, né? Não, não é. Nada é fácil. Aí eu queria que tu explicasse com a gente como foi o teu desenvolvimento. Se, como você falou, você teve um aprendizado de lidar com um time de 10 pessoas, você Exato, já veio mais forte para cá, para Belém. perfeito. Aí iniciou você e sua esposa, começou com quantos vendedores? Como foi esse processo aí? Eu sempre trabalhei de uma forma, onde eu aprendi. Eu acho que a gente, por ter vindo de um lugar com muita dificuldade, né, onde a vida também já não era fácil, eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu acredito que a nossa família, e eu acredito que com todos os profissionais, todas as pessoas. Hoje, quantas pessoas saem de Belém e vão para o estado de Santa Catarina, É, né? não é Essas pouco pessoas não. essas pessoas são fortes, essas pessoas são, né, decidida, né, querem realmente uma oportunidade na vida. E eu aprendi uma coisa, que independente de onde você esteja, né, você tem que procurar um lugar para você ser feliz. E para mim, o lugar que a gente pode encontrar nossa felicidade é onde você está trabalhando, onde você está construindo, né, um recurso para poder você chegar e sustentar a sua família, né. E eu acredito que essa tem que ser a base, né, essa tem que ser a base. Quando eu vejo pessoas, a gente viaja para alguns lugares hoje, tem a oportunidade de ir para fora do país, e você vê pessoas brasileiros morando em outros países, aonde além de estar distante da família, estão lá como imigrantes, né. E vence todas as barreiras, e tem muita gente bem-sucedida. Então, acredito que essa é uma fortaleza, né, do ser humano, e que todos nós temos essa capacidade de se adaptar em qualquer É, lugar. verdade. Então, quando eu saí do Tocantins, que eu vim para Belém, né, eu só pensei numa coisa, né, no trabalho. Só pensei no trabalho. No trabalho, e honrar, né, a oportunidade que o meu pai me deu, que o meu irmão me deu, para que realmente, né, eu pudesse um dia chegar assim e eles olharem para mim com orgulho. Entendi, bacana, muito bacana. Aí quais foram os maiores desafios, né, que quando você veio para cá, para Belém, que teve no começo do seu crescimento com a Fribel, né, que você iniciou lá.
em Marituba. Qual foi os principais desafios que você teve aqui? Meu principais desafios quando eu cheguei aqui foi, assim, que eu cheguei com um caminhão, e nesse caminhão eu era motorista, Olha aí. eu era vendedor, eu era cobrador, né, e a minha esposa cuidava da parte administrativa. Eu contava comigo e com ela, né, e com meu irmão. E era só vocês 3 aí? Só, ele me Sim. deu todo o suporte, mas a parte que eu tinha que fazer foi eu e a minha esposa. É. Tem mesmo sabe que muitas pessoas, elas param nessa parte que elas pensam que só ela consegue fazer. Como eu Uhum. estava conversando contigo no começo aqui, e essas pessoas quando elas não conseguem desenvolver tanto, porque ela fica com medo de delegar para as outras pessoas. Isso, Aí exato. ela pensa que não, só eu consigo fazer tudo, só eu sou camisa 10, sou camisa 10, eu cruzo e cabeceio, né, como É, diz o não pessoal. dá. Aí o pessoal fala isso com orgulho, sabe. Não, Sim, porque eu sou o cara, não, mas na realidade ele vai travar ali. E sem nessa dúvida. parte quando tu começou, tu era tudo, porque no começo do empreendimento todo mundo faz, ninguém pode contratar 10, 15 Ex pessoas que senão vai exatamente, lá para cima despesa, a pessoa não tem lucro, não é verdade? exatamente. Agora me conta como foi para te romper essa barreira, para o pessoal que está escutando a gente aí aprender? Assim, quando eu cheguei e comecei esse trabalho, tinha que ser eu e a minha esposa mesmo, porque eu tinha uma responsabilidade e eu tinha que fazer. Primeiro eu preciso fazer para poder eu poder delegar. Assim, isso é muito forte na minha mente. Eu não consigo delegar aquilo que eu não sei fazer. Então, quando quando eu cheguei aqui, eu fazia tudo sozinho e depois, com certo tempo, uma vez a minha mulher chegou em casa e ela disse assim para mim: "Isso aqui é vida de casado? Tu sai daqui tu sai daqui de manhã, chega à tarde, passa a noite entregando frango e chega aqui de manhã morto de sono". E eu digo: "Olha, no momento é esse jeito. Se der para você, nós vamos continuar junto. Se você não estiver satisfeita, você pode ir para casa". Então ela foi muito resiliente, ela foi muito sábia, entendeu, para poder suportar aquela pressão naquele momento. E quando foi depois de alguns meses, eu contratei um motorista que já fazia, né, esse que já me ajudava ali. E quando isso foi desenvolvendo, que eu vi que realmente a gente estava no caminho certo, aí a gente foi começando, trouxe um vendedor para nos ajudar, aí depois trouxe mais outro vendedor, e graças a Deus, né, como a gente sabia, né, o que realmente a nossa atividade precisava para você olhar ela como um todo, você já tinha um pouco de domínio nisso tudo, e você foi trazendo pessoas para dentro do casa, né. Entendi, quer dizer que, foi na dor, né, na Nadou, dor, nadou. né, a sua esposa queria ter vida também social também, né, que Claro, vocês claro, trabalhavam pra caramba, claro. só que no começo do empreendedorismo é isso, É né, isso, né. é isso. Aí, desde primeiro, vamos supor que trabalhava quantas horas por dia na época do começo? 12 horas, 10 Eu horas? no início, eu acredito que eu trabalhava em torno de umas 16 Ah, horas por por dia, exemplo, dessa né, aí tu porque eu passava o dia no comércio fazendo venda, tirando pedido, né, fazendo cobrança, e quando era no final da tarde eu já tinha que ir para a granja fazer o carregamento para voltar à noite para fazer as é. entregas. Olha, só para deixar um ponto de observação para quem está ouvindo a gente, tem muito colaborador que pensa que quer montar um negócio para si próprio, não, porque eu estou trabalhando muito, e pensa que quando ele vai trabalhar para ele mesmo, ele pensa que: "Não, vou fazer meu horário", na realidade não, pô, aí que o cara vai ter que trabalhar mais. Hum, Você trabalhava 16 horas por dia, e daí depois de muito tempo, muitos anos, quantos anos, assim, de 95 que você contratou o motorista? eu acredito que eu fui de 95 até 99, 4 anos. 98, por aí eu passei, né, eu foi aí que eu fui começar a contratar um motorista para poder porque eu vi que as coisas já estavam clareando, né, já enxergava, né, uma luz ali, e aí eu digo: "Não, a gente está no caminho, então agora eu posso trazer pessoas para ajudar", porque a gente
né, tinha um resultado, mas era um resultado que a gente sabia que ele era muito apertado para poder trazer uma pessoa. E você trazer uma pessoa, você tem que trazer de forma legal para poder Hum. você não ter nenhum tipo de problema, né. Entendi. Aí 4 anos, chamou o motorista, e depois Isso. de quanto tempo você chamou o primeiro vendedor? O primeiro vendedor, eu chamou até antes do próprio motorista, Hum, porque quando eu cheguei em Belém, trabalhou um rapaz que chamava-se Valdinei, que ele me ajudou bastante, né, porque ele conhecia a cidade. Ele conhecia todas as áreas e conhecia o mercado. Então, hoje ele mora em Manaus, mas foi um cara que contribuiu bastante pra gente. entendi, bacana. Aí daí, aí já vem um novo desafio, né. Exato. Eu vi que você, acho que você me falou, hoje vocês estão com quantos vendedores? Mais de 50, né? Hoje nós estamos com 140 Cento e vendedores. quarenta vendedor. Pois é, agora me explica como é a gestão de 140 vendedor para fazer essa gestão aí no mercado de distribuição, que não é fácil, não é isso? Uma coisa, eu acredito que todos nós, como empreendedor, né, para você desenvolver o seu negócio, para você crescer no seu negócio, você tem que estar rodeado de pessoas boas. Não adianta você querer pagar pouco e querer um resultado grande. Esquece que nunca vai funcionar. Você tem que ter pessoas boas para poder você ter resultados bons e consistência. Fora disso, né, vai ser ilusão, vai ser temporário. Então, para você ter algo que seja realmente constante, você tem que ser rodeado de pessoas boas. E pessoas boas não custa barato. É verdade, né, que são, no caso, os supervisores, os diretores, não é isso? Exatamente, exatamente. Bacana. Todo time de gestão, né, ele ele tem que ser realmente um time bom, preparado e que ele tenha realmente os valores do negócio. Se ele não tiver semelhança com os nossos valores, né, não vai dar Não vai certo. dar Não certo, né? funciona, não É, funciona. tipo, quais são esses principais valores do negócio que você fala? Hoje o nosso pai, né, sempre trabalhou em nós alguns valores que hoje eles estão muito sólido e que nós fortalecemos eles todos os dias dentro do nosso negócio. Que o meu pai, ele trabalhou muito forte na gente desde criança: "Seja humilde, falar não custa dinheiro, dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite não custa dinheiro, então seja humilde". Meu pai sempre trabalhou na gente compromisso. Se você tiver compromisso com o outro vai ter compromisso com você, né. E o meu pai sempre falou uma palavra muito forte: "Seja perseverante". Então a perseverança ela é um divisor de água dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro do nosso negócio. E o meu pai ele fechava sempre o seguinte: "Cara, você tem que ser honesto", né. E dentro desses 4 valores, nós trouxemos para dentro de uma sala de aula, junto com a Fundação Dom Cabral, e nós criamos o conceito desses valores para a Fribel, hoje, né. E humildade para a Fribel é ter a disposição de aprender e de ensinar. Então nós criamos esse conceito. Eh, Compromisso é cumprir o combinado. Se as pessoas cumprem o combinado, se elas reconhecem, né, a sua atividade, se ela reconhece a sua responsabilidade dentro do negócio e está cumprindo o combinado, todo mundo vai ser feliz. E perseverante para a Fribel é superar os obstáculos. Quando nós temos a capacidade de superar os obstáculos, não tenha dúvida que nós, cada dia, vamos estar mais seguro das nossas atividades, vamos estar mais seguro de si, vamos estar mais seguro de ser um profissional diferenciado e isso cada vez fortalece o profissional, né. E honestidade para a Fribel e para nós é só uma coisa, é ser correto e verdadeiro. Zele disso com transparência que sempre, né, as portas vão estar abertas para você em qualquer circunstâncias. Eu acredito que esses valores, né, eles sendo muito fortalecido dentro de qualquer negócio,
não tem erro, vai prosperar. Não tem barreira, não tem obstáculo, né, não tem nada que impeça. Esses valores eles são fundamental para qualquer ser humano trabalhar, né, e ser digno e levar para dentro da sua casa aquilo que realmente é mérito do seu trabalho. O suor, né, aquilo que a pessoa trabalhar, é muito bacana. Eu anotei isso aqui: humildade, disposição para aprender e ensinar, compromisso, cumprir o combinado, perseverança, superar os obstáculos e honesto, ser correto e verdadeiro, né. Muito Perfeito. bacana isso daí. Foi junto com a Dom Cabral, foi que vocês conseguiram? Exatamente. Aí vocês têm um treinamento, o colaborador chega, o novato chega, passa por esse treinamento. Isso. Nós toda todo mês que entra, pode ser um ou pode ser 10 ou pode ser 20 colaboradores dentro da empresa, eles passam por uma imersão. Né, eles passam por 3 dias de imersão com todos os nossos gestores, que nós chamamos de uma integração, né. Mas no fundo é uma imersão onde ele vai entender todos os processos que compõem o negócio, todos os processos, ele vai conhecer todos os departamentos, vai conhecer todos os gestores. E no final disso a gente finaliza todos os sábados fazendo uma sabatina ali, saber quem foi o gestor que mais se destacou diante daquela integração. É assim algo assim fantástico, que todo mês, quando está admitindo qualquer colaborador de qualquer departamento, ele passa por essa integração. Aí esses 3 dias ele não vai pra Sem operação, sem nenhuma atividade, vai só só para imersão. aprender, só É, para é muito exatamente, bacana. Depois eu exatamente. queria que tu me ensinasse a fazer isso, que eu quero fazer isso lá na empresa, a gente está querendo O implantar. convite está feito. Bacana. Temístocles, agora eu vou fazer algumas perguntas um pouco mais técnicas para ti, do Perfeito. mercado de distribuição. Hoje, como você vê o futuro do mercado de distribuição? Olha, o mercado de distribuição, eu acredito que ele sempre será uma caixinha de surpresa. Às vezes, onde a gente acha que a coisa é mais complexa, ela é mais simples do que parece, né. Hoje eu entendo que quando nós fazemos o básico bem feito, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Então o mercado de distribuição, ele sempre vai estar aberto. Nós somos um país hoje onde as oportunidades, né, nesse mercado de distribuição, ela é muito ampla, né, então a gente tem muitas oportunidades de crescimento no mercado de distribuição. Eu acho que ele está super aberto, ele está super acessível. Sabe por quê? Porque eu acredito numa coisa: o cliente, ele está muito carente de um bom atendimento. Então o básico bem feito faz toda a diferença. Bacana, legal. Agora uma outra pergunta, como é que você faz para equilibrar a qualidade dos produtos com a necessidade de se manter competitivo em preço? Legal. Nós temos dentro da nossa missão, visão e valores, a gente tem uma palavra que é muito forte dentro do nosso negócio. Nós temos que ser rápido com qualidade. Então, eu eu acredito o seguinte: hoje qualquer produto que sai de dentro do nosso negócio e ele chegar num cliente de forma diferenciada, ele não deve ser entregue, ele tem que voltar para dentro de casa. Se tem alguém que tem que zelar por este produto, somos nós, né. Então, quando eu tenho um relacionamento com uma indústria, eu tenho o compromisso de levar o produto da forma que sai de dentro da indústria até no ponto de venda do meu cliente. E ele não pode pagar por um erro meu. Entendi, bacana. Agora, tu acha que isso que você falou agora, opa, desculpa. Você falou agora que, eh, o cliente pediu da fábrica, tem que chegar da mesma forma que saiu da fábrica para o cliente, só que mantendo a qualidade, correto? Com certeza. Tu acha que no mercado de distribuição a logística faz diferença? Totalmente, totalmente. Hoje, eh, já passou pela nossa cabeça várias vezes de terceirizar a nossa logística, né. Mas quando eu entendo que o compromisso para o meu produto chegar de uma forma intacta, com todas as garantias na porta do meu cliente, eu entendo que
hoje ainda eu tenho que estar fazendo esse trabalho, entendeu, diretamente, né. Quando eu trago um terceiro para fazer essa ponte, vamos dizer assim, fazer dar essa Sim, sim, contribuição, contribui sim, entendi. né, eu acredito que eu perco um pouco de qualidade nisso, né. Funciona, muitas empresas funciona, mas hoje na nossa categoria de refrigerado, ela é muito sensível. Quando você trabalha com produto refrigerado, né, a sensibilidade desse produto ela é muito grande. Então essa responsabilidade, né, a gente tem que ter, porque eu entrego um iogurte, eu entrego um pão de queijo e esse produto ele tem que chegar bom lá na loja do nosso cliente. Bacana, interessante. Hoje é 70% Refrigerado, refrigerado e 30% seco, é isso? perfeitamente. Perfeitamente, né. Agora outra pergunta para você. Hoje, quais são os maiores desafios que você enfrenta atualmente hoje, em termos de mercado quanto à gestão da empresa? Hoje, porque eu sei que você já passou por vários desafios, superou. Certo. Agora, qual é o principal desafio hoje? Hoje, o principal desafio nosso, né, quanto negócio, quanto empresa, é justamente treinar as pessoas, treinar. Hoje eu acredito que quando nós se disponibilizamos a treinar o nosso time, né, nós vamos ter sempre um time aguerrido, um time que vai olhar o seu cliente como o seu maior patrimônio. Então, hoje, para mim, né, e o que eu prego dentro do nosso negócio é justamente isso. Nós temos que fortalecer todos os dias. Treinamento. Porque hoje o grande papel da Fribel e o grande papel meu quanto pessoa, quanto ser humano, é desenvolver outras pessoas. Esse é o maior papel que eu tenho hoje. Desenvolver líderes, né? Exatamente. Desenvolver as pessoas, independente de onde ela esteja e onde ela quer chegar. Porque hoje, dentro do nosso negócio, hoje todas as pessoas os jovens que entram na nossa empresa, ele entra como primeiro emprego. E nós temos o papel de desenvolver essas pessoas. E a coisa que mais é gratificante para o nosso negócio, que hoje eu tenho exemplo dentro da empresa, são pessoas que entrou lá como menor aprendiz e hoje têm cargos estratégicos. Pessoas que entrou como menor aprendiz e hoje estão trabalhando na venda, no comercial. O cara que chegou lá com um salário de R$ 1.300 e hoje está com um salário de R$ 6.000. Isso para mim é assim, é a maior alegria. Isso dá um Porque prazer, né? sabe por quê? Porque eu me vejo isso lá atrás. Eu me vejo nessa pessoa lá atrás, entendeu? Porque a oportunidade hoje que a gente abre para essas pessoas foi a mesma que a gente teve lá atrás. Então isso para a gente é muito gratificante. Hoje você tem um time de quantos colaboradores? Hoje nós estamos com 450 colaboradores. Pô, bacana. É, eu achei bacana essa sua percepção, né? Que a pessoa, ela chega ganhando, como você falou, 1.300, depois entra no cargo estratégico, que foi o primeiro emprego dela, Exatamente, e hoje já tem um poder de, tipo, de decisão para gerenciar algum setor ali, né? exatamente. Parabéns, Temístocles. É, agora eu vou finalizar aqui. Depois eu vou te pedir para tu falar uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Qual o conselho que você daria para essa pessoa que está começando? Mas eu vou fazer a Perfeito. última pergunta para você. Eh, Você acredita que a tecnologia tem um papel importante no futuro da distribuição? Totalmente. De qual forma? A tecnologia hoje, assim, eu adoro tecnologia. Eu adoro tecnologia. Onde eu vejo alguma novidade que pode contribuir para o nosso negócio, assim, eu faço questão de ser o pioneiro, eu faço questão de trazer para dentro do negócio. Porque eu acredito que a tecnologia, ela bem utilizada, ela é uma ferramenta que contribui muito para todas as empresas. E eu vou dizer uma coisa aqui para todos nós aqui, para quem está nos assistindo, hoje, qualquer negócio, no mínimo que nós temos que ter para iniciar e para esse negócio seja próspero, a gente tem que ter controle.
e a tecnologia ela traz isso para nós, ela traz controle. E quando você tem realmente controle do seu negócio, você está numa fase de maturidade dele, e esse negócio começa a prosperar. Então eu acredito, não acho não, eu acredito que a tecnologia é uma ferramenta essencial dentro de qualquer negócio, do menor que seja ao maior. É bacana. É isso daí, eu também estou sempre me aprimorando também com tecnologia, tá? A gente não fica sem tecnologia hoje em dia. Agora para a gente finalizar, Temis, eu queria que você olhando para essa câmera aqui, deixasse uma mensagem para o micro e pequeno empreendedor. Só lembrando que o patrocinador desse podcast é o Comercial dos Plásticos, viu, pessoal? Então não deixe de seguir o canal, curte, compartilha que você ajuda a mandar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa pra gente aí também a última mensagem. Primeiramente, eu queria até te parabenizar, viu, Eunice? Parabenizar por esse trabalho, acho que é super importante. Você é um cara, graças a Deus, também é um cara de sucesso, né? E obrigado pelo convite, É um prazer foi meu. né? Qualquer dia também, Sempre que vamos precisar, trazer o estaremos seu aqui. irmão aqui também, Com você e o c Luciano, para contar essa trajetória junto aí, Legal, né? estaremos aqui. Assim, o que eu posso contribuir, né, para qualquer pessoa, né, para qualquer profissional, e até aquele que ainda está buscando uma carreira, acredite em você. Acredite que você pode ser diferente. Acredite no seu sonho. Sonhe, você tem que sonhar. As pessoas que não têm sonho, dificilmente ela consegue alcançar algum propósito. Mas quando nós sonhamos, eu tenho certeza, porque eu sou prova viva disso, que nós chegamos onde nós queremos. Então sonhe sempre e acredite em você, né? Tenha valores, zele dos seus valores que talvez o seu pai, a sua mãe, o seu tio, os seus familiares deixou para você. Ou às vezes até o próprio amigo ou qualquer pessoa, mas o ser humano ele tem que ter valor, ele tem que acreditar nele, ele tem que se superar sempre. Pô, Muito obrigado. muito obrigado aí, pessoal. Eu quero agradecer por mais essa entrevista aqui para você, Temisco também. Obrigado. Então, pessoal, então até o próximo episódio e tchau. Tchau.